Experimento 7, semestre 2021/2. O código da disciplina é SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília, grupo 44. Os componentes do grupo são Gabriel do Conceição Miranda e Rafael Pereira. O tópico correspondente do circuito é o tópico 2.3, que pede para a gente desenhar o circuito da figura 6 e comparar com o circuito anterior e verificar a tabela da verdade. Aqui está o circuito da figura 6. Aqui está o circuito da figura 6, tabela da verdade. Eu fiz eu adicionei aqui W da barra só para facilitar a visualização e a explicação do circuito, mas ele pode só ser deletado só apertando delete aqui, aí passa a ser esse circuito aqui. É a mesma coisa, não vai interferir essa adição aqui, só para visualizar o estado intermediário aqui. Então a gente tem a tabela da verdade aqui. Como funciona o circuito? Bem, quando a gente tem a diferença para o circuito anterior é o seguinte, que no primeiro circuito do tópico, no segundo circuito do tópico 2.2, a gente tinha um LED RS com um controlador. Aqui a gente tem dois LEDs RS, ou seja, aqui o primeiro LED RS e aqui o segundo LED RS, e esses LEDs eles têm controladores opostos. Eles estão em série um com o outro, ou seja, a saída de um é a entrada do outro, mas o controlador deles são opostos, ou seja, quando T for igual a 1 no primeiro LED aqui, ou seja, vai habilitar a transmissão de dados, ou seja, W e W bar vão variar de acordo com os valores de set e reset, mas o T vai ser 0 aqui por conta da NOT, então Q e Q bar não vai variar de acordo com W e W bar, que seria o set desse LED e o reset desse LED aqui, pegando as quatro portas aqui. Tá. Aí. Então, e o oposto também funciona. Quando T estiver igual a 0, a transmissão de dados vai estar ativada no segundo LED, mas no primeiro não vai estar. Ou seja, os valores de W da barra não vão variar com set e reset, mas os valores de Q e Q barra vão variar de acordo com W da barra. Então, eu vou iniciar a simulação aqui. Iniciar a simulação. Esse estado dois pontinhos em vermelho significa que a gente pode ver aqui que vamos fazer primeiro para T inicialmente igual a 0. Então a gente tem aqui, de acordo com a tabela da verdade, T inicialmente 0, independente de set e reset, os valores das saídas vão seguir os seus estados anteriores. Como essa é exatamente a primeira simulação, a gente não tem estados anteriores, ou seja, a gente não sabe qual é a saída do nosso circuito, justamente por isso que aparecem esses valores em vermelhos aqui. Mas a gente tem a noção que esses valores em vermelho quer dizer justamente isso, que eles vão seguir o estado anterior do circuito. Ou seja, se eu variar set e reset aqui, esses valores, essas saídas devem permanecer em vermelho juntamente com os LEDs. Ou seja, set variando o reset e colocando os dois igual a 1, a gente tem que esses valores não mudam, justamente porque como o T está igual a 0, W e W barra não variam com o set reset. E como W e W barra não variam, Q e Q barra também não variam de acordo com W e W barra. Ou seja, permanece tudo igual. Agora, com T igual a 1, a gente já tem a parte de baixo aqui da tabela. Ou seja, com T igual a 1, a gente tem que W e W barra variam com set reset, mas que Q e Q barra não variam com W e W barra. Ou seja, se eu setar, a gente tem W1, W barra 0. Se eu voltar para 0, a gente 0, 0, a gente tem que o valor permanece o mesmo, justamente aqui, essa configuração aqui. Se a gente resetar, a gente tem que W barra que é 1 e W igual a 0. Se a gente voltar para 0, a gente tem que o estado permanece o mesmo. Se a gente ativar os dois, a gente tem um estado proibido, que é 1, 1. Se a gente botar set igual a 1 e reset igual a 0, a gente volta para o estado de setagem. Se a gente desativa os dois, a gente tem que o estado permanece o mesmo. Isso para T igual a 1. Agora, quando eu volto, a gente completou todos os valores da tabela da verdade. Só que a ordem também influencia, não só os estados, ou seja, a ordem que eu faço também influencia. Naquele primeiro caso a gente tinha tudo em vermelho quando T igual era a 0, justamente porque não tinha um estado anterior definido. Agora, quando eu descer a chave de T aqui,
a gente vai ter que a transmissão de dados aqui vai ser ativada, ou seja, como W é o set desse RS, então Q vai passar a ser 1, e como W barra é o reset, Q barra vai passar a ser 0. Então a gente vai, eu vou descer aqui, você pode ver que copiou, ou seja, esses valores foram copiados para a saída, o LED aqui acendeu e esse aqui apagou. Então a gente tem aqui a saída. E justamente como t está igual a 0, set e reset não vão influenciar na transmissão de dados para W e W barra. Ou seja, eu posso variar aqui que W e W barra não mudam. E como W e W barra não mudam, por mais que a transmissão aqui de dados estejam ativadas, ou seja, Q barra copia W e W barra, mas por mais que eles copiam, como a transmissão aqui está bloqueada, então W barra não vão mudar, ou seja, Q barra não vão mudar. Então a gente tem, no final das contas, que a nossa saída só vai mudar quando T descer de 1 para 0. Ou seja, vamos colocar aqui. Aqui a gente tem o estado de set, né? Eu vou colocar o estado de reset. Quando eu ativar T, vai mudar aqui, W barra. Mudou W barra. Mas, como o T é 0 aqui, aqui não mudou. Quando eu desativar, aí sim agora, a gente tem que os dados daqui, do set reset, foram transmitidos para W barra, que na descida foi transmitido para Q barra. E assim funciona o nosso circuito.